Olá, hoje é dia 31 de maio de 2019, está um pouco frio, como vocês podem reparar, frio e úmido, muita umidade, está chovendo bastante aqui na nossa região. Pois bem, hoje nós vamos falar de novo da questão do Oriente Médio, né? Porque internacionalmente é uma questão importante, né? Se houver um conflito lá naquela região, um conflito de proporções grandes, onde vai se envolver os Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Turquia talvez, o Irã, né? Vai ser desastroso porque para a humanidade toda vai ser desastroso, porque vai faltar petróleo, né? A gasolina vai subir assustadoramente, enfim, uma série de desconfortos e de sabores, né? Afora os mortos, né? De todos os lados que haverão, que acontecerão, né? Num conflito dessa envergadura. Mas eu acho que não vai haver. Já estou convicto disso totalmente, 100%, porque os Estados Unidos fez uma declaração interessante agora nessa semana que terminou. O Trump fez uma declaração mais ou menos dizendo o seguinte: nós não queremos mudar o regime do Irã, só queremos conversar com eles, sentar à mesa de negociações. O Irã, por sua vez, também fez a seguinte declaração: nós não queremos a guerra, né? Mas se ela vier, será bem-vinda. Né? Enfim, há uma diminuição de tensão ali no Golfo Persa. Há uma diminuição de tensão para desagrado de Israel e dos sauditas e dos Emirados Árabes, que querem uma guerra, querem que os Estados Unidos se envolva numa guerra contra o Irã. Eles querem eliminar o Irã. Israel, por razões óbvias, porque acha que o Irã é uma ameaça para a existência deles. E os árabes do Golfo, né, nem todos, mas são 3 países que querem uma guerra contra o Irã. É a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e o Bahrein, né? Eles querem porque segundo eles, querem impedir a expansão xiita no Golfo Persa, o islamismo xiita, né? Porque eles são do islamismo sunita e a Arábia Saudita é o wahhabita, que é a pior coisa que existe dentro do islamismo, a pior versão, né? A versão maléfica, né? É dessa versão da Arábia Saudita, do wahhabismo, que surgiu a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Mas isso é papo para outra ocasião. Enfim, esses países com Israel querem uma guerra contra o Irã. Mas os Estados Unidos chegou à conclusão que não valeria a pena, né? A que custo? Claro que os Estados Unidos têm força militar para destruir o Irã, assim como fez com o Iraque. Só que com o Irã a coisa é um pouco mais cara, né? O Irã tem muito mais armamento, tem um potencial bélico muito maior que o Iraque, infinitamente maior, e pode custar aos Estados Unidos muitas vidas e muito material, né? Então isso não interessa a Trump, que está na iminência de uma nova eleição já no ano que vem. Não importa, isso para ele não vale a pena, porque o público americano viria a observar, a ver, né? Isso, as TVs americanas, né? A CNN, né, transmitiria corpos de soldados americanos
voltando para os Estados Unidos envoltos na gloriosa bandeira americana. Isso não convém. Os americanos já estão se alertando. Para que vamos nos meter numa guerra que não é nossa, que não nos diz respeito? Para defender quem? Essa que é a verdade. Então, eu vejo que a coisa vai para um bate-papo. O Irã senta de um lado, Estados Unidos senta do outro, e vamos conversar, ver como é que nós podemos chegar a um acordo. Alguns espectadores do meu canal fizeram alguns comentários muito rasos, para não dizer o máximo. Por exemplo, um até me riu, fez kkkk, não sabe o que quer dizer sionismo, que quer dizer voltar à terra natal. O que tem de errado nisso? Qualquer pessoa sonha em voltar para a sua terra. Israel só se defende. Israel querer dominar o Oriente Médio é uma loucura sua. O cidadão esse naturalmente falou, comentou sobre o meu comentário de que o sionismo é uma filosofia racista que prega o apartheid, xenófoba, tem tudo isso. O sionismo é isso, na minha opinião. Se vocês analisarem, vão ver que um Estado que se constrói em cima de uma religião única, os cidadãos daquele Estado, com todo direito e deveres, são cidadãos da religião judaica, para mim, não é um Estado democrático. É um Estado teocrático, baseado em cima de uma religião. Embora o sionismo, na verdade, não tenha nada a ver com o judaísmo na sua essência. Na verdade, existem judeus que são contra o sionismo. Depois o cidadão aqui diz que voltar para a sua pátria. Que pátria? O que o judeu americano, cujo pai, cujo avô, cujo tataravô nasceu nos Estados Unidos, tem a ver com a Palestina? Que pátria que o judeu brasileiro que veio da Polônia, que o seu tataravô, seu avô de 500 anos atrás, é polonês, tem a ver com Israel? Que pátria é essa? Só porque o cidadão é judeu? Não, isso não. E também diz que outro ouvinte diz: o Irã é o mal. O Irã é o mal. Mal por quê? Qual foi a última vez que alguém viu o Irã atacar ou ocupar um país? Eu não vi. Não está, desde que houve a Revolução Islâmica no Irã, há quase 40 anos atrás, não há nenhum indício, não há registro na história de que o Irã tenha atacado ou bombardeado qualquer país sequer da redondeza. Não há, não é o mal. Mal é o que querem fazer para o Irã. Depois tem um outro cidadão aqui chamado José Mendes, que diz que o próprio Deus determinou que os israelitas voltassem à tua terra e que a Bíblia disse que acontecerá porque ele deu a terra de Canaã a Abraão e abençoou e ele diz, Deus diz, abençoarei quem te abençoou, quem te abençoar, e maldizirei quem vai te maldizer. Quer dizer, vamos e venhamos, vamos raciocinar. Que espécie de Deus é esse que faz diferença entre suas criaturas, entre seus filhos? Que espécie de Deus é esse que dá preferência a Jacó e não dá preferência a Ismael? Vamos e venhamos. Em que cartório está registrado o Velho Testamento? Então, esse é o argumento que os
os neopentecostais usam, né? Então, os Malafaias da vida, aquele da Igreja Universal, que quer construir, já construiu o Templo de Salomão aqui no Brasil, né? Também prega, e outros pastores aí, né, pregam que os judeus têm que voltar à Palestina. Por quê? Se os caras estão aqui no Brasil, são brasileiros, são americanos, são canadenses, são franceses, são, sei lá, argentinos, são húngaros, são poloneses, são russos. O que os leva à Palestina? 2000 anos atrás. Então, por exemplo, eu que sou filho de sírios, se eu for reclamar uma terra lá que pertenceu ao meu avô, sou filho de sírios, sou brasileiro de primeira geração, eles vão me dar um chute na bunda. Assim como meus amigos aqui de Novo Hamburgo, descendentes de alemães, se forem lá para a Alemanha reclamar as terras ou as casas de seus ancestrais, vão ser expulsos. Não é verdade? Então é isso, meus amigos. Não vai haver guerra, fiquem tranquilos, tá? Porque o bom senso vai predominar. Ninguém quer. A que custo os Estados Unidos combateriam ou venceriam o Irã numa hipótese de uma guerra? A que custo? Milhares, centenas de milhares de mortos, inclusive americanos. Isso desagradaria o público americano, tenho certeza disso. Tá bom? Então, até o próximo encontro, né? Que vai ser na sexta-feira que vem. Um forte abraço, tenham todos um bom fim de semana.